A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças e também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acesse lá. TV Reparação Automotiva é o canal da revista Reparação Automotiva no YouTube. Você aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser atualizado todas as vezes que nós tivermos novidades. E olha que sempre tem, hein? Nós temos lá passo a passo, nós temos matéria de gestão, as lives da revista Reparação Automotiva que são imperdíveis no TV Reparação Automotiva. Curta! Compartilha e seja um seguidor. Muito boa noite a todos. Mais uma noite aqui de quarta-feira para bater um papo com os meus amigos aqui que estão na transmissão. Muita gente boa. Estávamos conversando aqui nos bastidores para poder aqui fazer uma transmissão muito legal, muito bacana, principalmente com muita interação e a responsabilidade de trazer aí a informação com muita qualidade, né? Então, eu queria estar agradecendo aí a Lore de Vila está conosco aqui, Campos Novos, a Bia Peruso, meu amigo Éder Capalonga está aqui também, Ayrton, Ayrton, Carlos Maia, da Josecar, fala Carlão, Paulo Souza, o Walter Travitsky, olha, não erro mais, hein, Walter? Vai vendo aí que da outra vez eu acertei, espero que eu tenha acertado de novo aí, né? Bom, pessoal, essa noite aí eu provoquei um tema aí com uma galera, então eu escolhi a dedo, viu? A turma que foi convidada aí, né? Sobre sucessão familiar. E quando eu disparei aí toda divulgação aí junto com os canais da revista Reparação, eu acabei recebendo muito input, né? Olha, Geizão, esse assunto me interessa muito. Ó, Geizão, eu tô passando por isso. Aí eu falei, bom, como eu não sei tudo, eu preciso arrumar quem sabe junto comigo, né? Então, eu acabei convidando aqui muita gente boa para participar. Tem gente de Santa Catarina, lá de Chapecó, meu amigo Genuíno Simeone, conhecido como Nino. Ele não quer que fale Genuíno Simeone, fala assim, ó, pode chamar de Nino. Nino, seja muito bem-vindo, é um prazer. Muito obrigado aí por estar com a gente aí, meu amigo. Boa noite, Jason. Boa noite, Reparação Automotiva. Muita responsabilidade passar por essa sala aí, né, meu amigo? Aí só passa fera aí, né, cara? Eu tenho acompanhado sempre, às vezes ao vivo, às vezes depois, mas show, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir um pouco com essa nova geração que está vindo aí, né? E coragem para enfrentar as dificuldades da vida aí, né? É isso aí, é isso aí. Obrigado, Nino. Ó, tá te mandando um abraço aqui, a turma toda aqui, ó. Vonei tá aqui, Lucas também tá aqui, de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, o Wellington Santos também, tem uma galera boa. Quero estar chamando também aqui a Mariana Reinaldi, tá conosco também. Ela trabalha hoje no interior, não, tem uma empresa no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, já está tocando a empresa já faz um tempo já. Seja bem-vinda, Mariana, é um prazer falar com você. Obrigado aí por ter aceito o convite, viu? Claro. Boa noite, Jason. Boa noite, Nino. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Como o Nino já disse, também espero contribuir aí um pouquinho com vocês hoje. Boa, boa. Também aqui, diretamente de São Paulo, meu amigo aí, Rodrigo. O Rodrigo também aí está passando por esse processo de sucessão familiar aí. E, Rodrigo, valeu por ter aceito o desafio, viu? Obrigado aí pela oportunidade aí e seja bem-vindo, meu amigo.
Boa noite, Jason. Boa noite, Mariana. Boa noite, Nino. A todos da revista Reparação Automotiva. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com esse assunto que não é polêmico, mas que é importante, né, na vida de muitas pessoas, né? Principalmente nas pequenas e médias empresas, né? Legal, legal. Obrigado aí. Ó, pessoal, como é que... Eu vou falar um pouquinho aqui da radiografia, do cenário aqui que nós desenhamos aqui, eu combinei com os meus convidados aí, né? Então, é assim, ó. O Nino, o que ele fez? Ele já passou a empresa para os filhos. Depois eu quero que convide aí o Rafael e a Daniela para aparecer aí, viu, Nino? Eu sei que eles estão nos bastidores, tá tudo escondidinho aí, mas depois eu quero que você mande eles aparecerem aí, né? Pô, afinal de contas, tem que mostrar quem manda ainda, né, Nino? Com certeza, com certeza. Então, assim, ó, o Nino, ele passou o bastão, né, para os filhos. Então, na visão do pai, para quem passa o bastão, por isso que ele foi convidado aqui, para ele poder falar um pouquinho dessa experiência, né? A Mariana, que já pegou esse bastão, né, e hoje trabalha à frente da Caramurucar, lá em Ribeirão Preto, e o Rodrigo, que está no meio, né, desse processo aí de pegar o bastão. Então, nós criamos aqui alguns cenários com pontos de vistas, né, de diversos ângulos aí, para que a gente possa estar trazendo informação, trazendo muita coisa boa aí, tá bom? Eu queria aí, brevemente, aí, que vocês fizessem aí, falasse um pouquinho para mim, começar do Nino aí. Nino, quantos anos tem a empresa? Onde fica a empresa? Quando começou a empresa aí? Falar um pouquinho aí da oficina. O nome da oficina, não falei o nome de ninguém, só falei o nome da Caramurucara aí, né? Mas a São Cristóvão, né? Fala um pouquinho aí da história da empresa, por favor. Então, nossa empresa é a Mecânica São Cristóvão, nós estamos instalados em Chapecó. Agora, dia 10 de setembro, completamos 47 anos de existência. Eu comecei com 18 anos, então é uma história longa, né? A gente viveu e conviveu e superou e todas essas mudanças e do tempo que a televisão pegava 2 canais e você tinha que girar a antena lá fora para pegar um, depois pegava o outro, né? Então, a gente tem uma vivência muito grande no ramo. Eu também gosto de comentar que eu também tenho a mesma idade da empresa, nós temos idade o tempo de casamento, aí eu e minha esposa, então a minha família e a empresa sempre andaram paralelo e meio que se fundindo junto, né? E estamos em Chapecó, graças a Deus, firmes e fortes. Boa, boa. E aí, Rodrigão, me conta um pouquinho aí da Rodrigues aí, a oficina que já está sendo pré-administrada ou já administrada, né? Está nesse processo aí bacana aí, que é muito importante também. Me conta um pouquinho o tempo de casa, quem começou, onde estão localizados, né? Você está com o mute aí, ó. Solta o mute aí, ó. Acho que você apertou o mute aí, ó. Desculpa, não podia atrapalhar o mestre Nino, né? Acabei colocando no mute aqui. Então, na verdade, lá é uma autopeças, né, com serviços mecânicos, né? Autopeças e serviços Rodrigues. Estamos na Zona Sul de São Paulo, né? A empresa já tem 45 anos, vai fazer 46 agora, dia 25 de agosto, tá bem próximo, mais um aninho aí para a empresa. E como o Jason falou, a gente está na fase de transição, né? Meu pai continua atuante, né? É nosso CEO. Eu faço a parte mais da gestão, principalmente da área comercial, mas acaba, né, tendo um pouquinho da área administrativa também. E tem a Priscila, minha irmã, que faz a parte financeira e administrativa junto comigo, né? Estamos aí na batalha, né? São 22 colaboradores, entre diretos e indiretos, né? E estamos aí, né? Nos desafios aí do nosso mercado, que está sempre em mudança. Legal, legal. Obrigado. Mariana,
Pô, cadê seu pai? Fala pro seu pai aparecer aí, meu. Ó, vê aí. Ele não tá aqui comigo, mas ele deve estar assistindo. Deve ter sentido, é isso aí. Mariana, e aí? Conta um pouquinho da história aí da Caramurucar. A Caramurucar foi fundada pelo meu pai, né, o Luiz Henrique. Esse ano vai fazer 33 anos de empresa. E aí desde pequena, eu sempre ia na oficina, mas com aquela coisa de criança, né? Criando contato já, levando meio na brincadeira. Só que eu acho que é nesse momento que você consegue sentir uma paixão genuína pelo negócio. Então, já fica a dica aí para quem quer criar os sucessores, já vai levando e transforma numa gamificação para a criança. Que daí a criança já vai se acostumando com o ambiente, já vai criando um amor por aquilo. E aí, na minha adolescência, então, eu comecei a trabalhar com meu pai. Depois, fui traçar outros caminhos. Acabei voltando. E agora eu estou à frente, tem uns 4 anos, mais ou menos. Com o meu pai ainda também. Até porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. E aí, agora a gente está levando assim. Legal. Olha só, pessoal. Bom, tá aqui o Felipe, o Ayrton Almeida, seu Zé Luiz Guimarães, ó, o Osmídio tá lá de Macapá ouvindo vocês, vai vendo, Macapá, tá? José Luiz Guimarães, esse jovem senhor aí, e vai sair na revista como Mestres da Reparação, o cara bom, não vou nem falar, tá? Então, o Flávio Guerra está conosco aqui também, então tem muita gente bacana aqui. E para esse pessoal bacana que está aí, pessoal, eu queria dizer alguns números, tá? Alguns números que me alertaram para a importância dessa live, tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, e olha como é que é interessante, né? Diz aí, né, fizeram um estudo sobre essa questão de sucessão familiar, tá? Então, no Brasil, 90% das empresas, elas possuem um perfil familiar. E aí começa, primeiro que esse número me chamou bastante atenção, tá? E aí, eles começaram a falar sobre esse processo de sucessão familiar. E eles disseram o seguinte, que desses 90% de empresas que são familiares, 1/3 dessas empresas, elas conseguem passar o bastão para a segunda geração, tá? Quando você pula da segunda geração para a terceira geração, esse número cai de 1/3 pela metade, cai lá para 15%, tá? Então, ou seja, você começa a ter aí um problema daquele que vem depois. Então, tanto, né, os pais de vocês e o Nino, que construíram essa empresa lá atrás, era um cenário que você procurava uma certa estabilidade, né, Nino? Você tinha lá os desafios, mas como empresário, os desafios, comparado com os de hoje, são bem diferentes, né? Mudou bastante isso, né? E quando se muda um cenário, muitas vezes o que sobrevive nessa situação é aquele que se adapta melhor a esse cenário, né? E aí que começa a entrar um problema. Começa a ter aí, não é um problema, é um desafio, começa a ter um grande choque, né? E esse choque é de geração, né? É de perfil, de ponto de vista. Então, quando esses números falaram que apenas 1/3 passa para a próxima geração, você imagina o que aconteceu com esses 2/3? Por onde ficou? Né? Será que se fecharam empresas? O que aconteceu? Né? Então, parte delas fecharam, tá? Sinto em dizer, fecharam. Outra parte pegou uma gestão profissional e colocou, os filhos não quiseram, colocou lá, né, uma pessoa para cuidar disso daí, e outras tomaram novos caminhos. Dentro disso daí, eu vou começar já provocando vocês aí. Eu não me aguento, viu, Nino? Eu já começo a falar e já quero provocar todo mundo aqui, né? Inclusive o pessoal que estiver assistindo aí, quiser provocar os convidados também, fique à vontade, viu? Eu saio do script e começo só a fazer perguntas aí que vocês mandarem para a gente, viu?
Mas, ô Nino, na tua visão, eu quero escutar um pouquinho da tua visão e eu quero os pitacos aí da Mariana e do Rodrigo aí, tá? Para poder falar um pouquinho sobre isso. A minha pergunta é assim, se tivesse um modelo ideal de sucessão familiar, no teu ponto de vista, Nino, como é que ele seria? Então, eu estava ouvindo a Mariana falar e aqui conosco aconteceu realmente isso, né? Os filhos pequenos, crianças, mas eles sempre conviviam com a empresa, ou estudavam e conviviam com a empresa. Então, até teve uma época que o Rafa ficou fora um tempo, depois ele veio, ele comentou que não adianta o cheiro de uma graxa, o cheiro do motor funcionando, né? Fazia bem para ele isso. Então, isso não, com certeza não iria acontecer se ele tivesse vindo para a empresa num modelo pronto, agora tu vai assumir a empresa e vai tocar a empresa. Isso não iria acontecer, eu imagino que de jeito nenhum, né? Então, uma fórmula pronta, uma receita pronta, você tem que motivar eles a terem esse apego também pela empresa. E eu acredito muito, Jason e Mariana e Rodrigo e todos que estão nos assistindo aí, que os grandes culpados somos nós, né? É o sistema que a gente vinha fazendo, dando sequência nos trabalhos, né? Porque outro dia eu estava comentando com um colega nosso que a maioria dos empresários chega em casa 8 horas, 9 horas e reclamando da empresa, do teu trabalho, né? Para a família, hoje foi mais um dia difícil, né? O serviço não deu certo, o cliente não pagou, aquelas coisas, sabe, que acontecem no dia a dia, principalmente quando a empresa não tem uma gestão profissional. Aí o cara chega em casa sempre pé da vida, reclamando da tua empresa e quer que os filhos assumam aquela bronca, né? O cara não vai assumir nunca, né? O cara vai... E se voltar um tempinho atrás, eu lembro lá do meu pai, que Deus o tenha, coitadinho, que você tem que estudar. A única coisa que posso dar para vocês é estudo, para vocês serem alguém na vida. Então, todos os jovens, nós vimos ouvindo, e hoje a gente se ouve muito, o empresário reclamando do seu negócio. Porque não dá mais, porque trabalho que é louco, não sobra grana, aquelas coisas que a gente sabe, né? E daí, como que você vai querer que um filho, uma filha, assuma aquela bronca que tu só denigra a imagem, né? E aí, que nem eu falei, tem que ter uma continuidade, tem que ter, principalmente a pessoa que trabalha na área da produção, né? A pessoa que faz a gestão dos serviços, da execução, dos colaboradores. Esse cara tem que estar, não se forma de um dia para o outro, né? Esse cara tem que vir vindo pronto, estudando e preparando, e não é muito simples assim, não. Eu sempre falo que rosas lindas, maravilhosas, não nascem de galhos jogados a esmo. Podem ter certeza. É isso aí. Então, acho que fica a primeira lição aí, né? Você que quer passar o bastão, não reclame da tua empresa, dê graças a Deus, né? Então, acho que é a lição número 1, né? Porque se você reclamar, tem alguém ouvindo, né? E se alguém está ouvindo a sua insatisfação, nunca vai querer pegar o tamanho dessa encrenca, né? Vamos colocar assim, né? Ô Mariana, no seu ponto de vista, então, eu queria saber como é que deveria ser feito? Um plano ideal ali de você poder olhar e dizer o seguinte, cara, eu recebi dessa forma, mas eu gostaria de ter sido dessa forma ou não. Então, eu gostei da forma como eu recebi, como trabalhei. Como é que é isso? Eu acredito, para mim, da forma que aconteceu comigo, foi ótima. Que foi desse jeito, que desde criança eu ia na empresa, brincava, os carros ficavam parados na rua, e aí eu pegava uma caneta e um papel, e eu ia anotando todas as placas dos carros que estavam na oficina. Porque meu pai falava para mim, filha, anota todas as placas, porque se acontecer alguma coisa, você tem a placa anotada. X. E eu achava que eu estava super ajudando.
Então, eu me sentia parte daquilo, sabe? E aí, com o tempo, conforme eu comecei a trabalhar com ele na adolescência, ele foi me ensinando os pulos do gato, como lidar com as coisas, e aí você vai criando amor pelo negócio. O que o Nino falou faz todo sentido, que o antecessor, ele tem que ter paixão por aquilo que ele faz, porque não tem como você querer que o seu filho tenha paixão por algo que você não ama. Então, o primeiro exemplo tem que vir do antecessor mesmo. E o que eu acho muito importante que fique claro neste início de conversa, quando você quer passar algo para o seu filho, é você entender que existem 3 tipos de pessoas que recebem a empresa, que é o herdeiro, o sucessor e o pródigo. O herdeiro, ele é aquele que ele recebe a empresa, mas não necessariamente ele quer tocar aquele negócio. Então, é aquele médico que herda a fazenda que é do pai. Ele não quer ficar contando cabeça de gado ou ficar cuidando da produção de milho. Ele não tá muito afim. Então, ele arrenda a fazenda, ou ele contrata alguém para cuidar para ele, ou ele vende aquela terra, mas ele faz dinheiro com aquilo que o pai deixou, de alguma forma. Ele dá uma cuidada na herança de alguma forma. Ele não gerencia, mas ele faz dinheiro com aquilo. Esse é o herdeiro. O sucessor, que é o nosso caso aqui, meu e do Rodrigo, é aquele que recebe essa herança, mas ele gerencia o negócio. Então, ele quer realmente tomar conta, ele vai seguir os passos do pai. E o pródigo é aquele que a gente sempre ouve, aquela historinha, inclusive bate com os dados que você falou no começo, que é o pai cria tudo e o filho vai lá e fuma tudo no Machu Picchu. Aí esse é o pródigo. Ele... Essa é a Mariana. Boa. Ele destrói tudo aquilo que foi criado. Igual tem aquele ditado também que é super famoso, né, que fala: o pai cria, o filho usufrui e o neto destrói. Mesma coisa. Mas muitas vezes o pródigo, ele se torna pródigo por falta de informação. Porque o pai não sentou, o vô não sentou com ele e falou: olha, vem cá, vem aqui conhecer o que o vovô faz, vem aqui conhecer o que o papai faz. Você tem interesse? Um dia eu vou morrer. Isso aqui pode ficar para você. Acho que diálogo resolveria tudo nesse caso. Boa. Não ir para Machu Picchu, né, meu? É isso. Você também vai dar um passeadinho no Machu Picchu, o que tem, ué? Não faz mal? Bem não faz, mas mal também. Né? Ô, Rodrigo, é o seguinte, já no teu caso aí, nesse processo que vai se desenhando aí, né? E nesse contexto um pouco do que a Mariana falou, não como só herdeiro ou como pródigo, né? Mas sim como um sucessor. Em que momento você e a sua irmã se posicionaram assim, bom, eu vou assumir agora, né? Ou então, vamos nos preparar. Houve aí uma conversa sua, da sua irmã, um alinhamento de ideias, de objetivos, ou partiu dela, depois veio de você. Como é que vocês começaram a alinhar esse caminho aí, Rodrigo? Então, na realidade, Jason, até antes de responder diretamente sua pergunta, eu vou passar rapidamente como é que foi o início, né? Lá na Autopeças Rodrigues. Meu pai já tinha um combinado comigo, né? Um trato, que assim que eu fizesse 15 anos, eu começaria a trabalhar com ele, né? Foi dito e feito, né? Eu fiz esse aniversário no sábado, na segunda-feira eu já estava lá na oficina sujando a mão de graxa. Então, no fundo, ele gostaria que inicialmente eu fosse mecânico, seguisse a área dele, mas com o passar do tempo, eu vi que não era o que eu mais gostava, mexer com a mecânica automotiva mesmo. Eu gostava mais da área de atendimento ao cliente, depois da área estratégica, mais para frente a parte de informatizar a loja, montar a loja de autopeças, que no início era só oficina mecânica, né? Então, foi assim que eu comecei a história. Então, aprendi a gostar ali na prática, né? No início foi até um boom, porque, como a Mariana falou, quando eu tinha ido algumas vezes, quando criança, era para meio que mais em forma de brincadeira do que realmente entender qual que era a parte comercial do negócio, né? E aí, sim, quando eu comecei a trabalhar de verdade, eu fui aprendendo aos poucos, né?
E meu pai sempre falou que os filhos deveriam fazer uma faculdade, então eu fiz uma faculdade de publicidade e propaganda, né? Fiz dos 17 aos 21 anos, e nesse tempo que eu fiquei na faculdade, eu só fiquei fora um ano, que foi um estágio que eu fiz para falar que não passei um batido, ou que não vivi uma experiência nova. Mas logo, com 22 anos, eu resolvi retornar, porque eu falei que ainda tinha muita coisa para construir junto com ele, e foi o que eu fiz. Aí eu já voltei com um pouco mais de bagagem, né, do que eu aprendi, do que eu já tinha visto na oficina. A gente começou a mudar um pouco as estratégias. A Priscila, nessa época, ainda não trabalhava com a gente, ela trabalha conosco, vai fazer agora 4 anos. Então, as coisas foi meio que mudando no decorrer do tempo, né? E agora, chegando na sua questão, essa transição, né, a passada de bastão, como o Nino falou, está acontecendo de maneira bem orgânica, né? Não foi nada que foi obrigatório por parte dele, pelo contrário, ele ainda trabalha muito com a gente, né? Participa das principais decisões, e a gente ainda está amadurecendo essa história, né? Não sentamos para conversar, né, os finalmente, né? Ainda acho que vai levar muito tempo, a gente quer, né, muito que ele continue, né, porque ele é uma pessoa muito inteligente, né, conquistou muita coisa, empresa de 46 anos, né, que nem vai fazer no mês que vem, não é pouco, então a gente quer absorver o máximo ainda de conhecimento que ele tiver para nos passar, para aí sim sentar e finalmente ver como que vai ser a parte de finalização desse processo. Eu espero que demore bastante ainda, porque a gente quer curtir muito ele lá com a gente. Como conselheiro, né, como o próprio Nino falou, né, conselho é sempre bem-vindo, né? Ô, Nino, vou fazer uma pergunta direta para você aí, meu amigo. Quando você falou assim, bom, eu quero, ó, o seu áudio está travado aí, ó, abre o áudio aí, isso. Pessoal, manda bala. Minha pergunta é a seguinte, eu sei que o Rafael tá aí, a Daniela tá aí também, né? A esposa também. Qual é o nome da esposa, Nino? Desculpa. Salete. A Salete tá aí também, tá todo mundo aí, né? Ô, Nino, que hora que você falou assim, ó, tá na hora de eu pendurar a chuteira, eu quero passear com a Salete. O Nino, ele é tão assim, pessoal, ó, o pessoal que tá assistindo aqui, eu liguei pro Nino, mandei mensagem pro Nino, ele não me atendeu. Não foi só o filho dele, não, foi ele também no começo. Mas aí ele falou o seguinte, meu amigo, olha onde eu tô. Ele estava passeando com a Salete no Rio Grande do Sul, nas vinhas lá, nas adegas lá, e ele falava, meu amigo Jason, eu não posso falar agora, e batia a foto, eu falei, esse é o Nino que eu conheço. Então, meu amigo, é isso aí, pendurou a chuteira, soube a hora de parar, parou no auge ali, né, que nem Romário, que nem os grandes jogadores inteligentes, né, para ali naquele momento que tá tudo, né, tudo caminhando, né, e de vez em quando dá uma passadinha para saber, né, só para dizer quem manda, né, Nino? Mas então, Jason, a Mariana também, o Rodrigo, e eu estou vendo que tem um monte de pessoas prestigiando aí, né? Eu quero mandar um beijo especial, Jason, não sou radialista, mas vou mandar um beijo para minha filha Kellen, que está assistindo. Olha aí. Hoje ela está de aniversário, já estão esperando lá que no Sul fizeram churrasco, né? O Jason, às vezes eu mando umas fotos para ele também. Mas então a gente, eu desde os meus 50 anos eu vinha projetando que com 55 eu iria desacelerar. E eu sempre coloquei para os meus filhos que não é porque aquilo que a gente tem saiu aqui da empresa que eles tinham obrigação de dar sequência na história da empresa, né? A gente poderia seguir a vida normal, alugar, vender e tal, e eles seguiriam a vida deles. Mas como tinha esse apego também dos filhos, a Kellen também trabalhou muito tempo conosco, que nem a Mariana falou, acaba pegando um apego pelo trabalho e pela empresa, né, pela história da família, história da empresa. Aí eu falei, nos 55 eu vou tirar o pé do acelerador. E se alguém quiser andar no carrão, aí vai ter que sentar no volante e acelerar. E eu sempre comento até hoje, eu tenho 65 anos, mas graças a Deus, uma saúde boa e vitalidade, se for para pegar a mão na massa, eu pego, não tem problema, mas eu não quero isso para mim. Eu não quero ir
passear com a minha saletinha depois que alguém tiver que dirigir para mim, né? Então, eu falei, né? Eu vou só ficar no conselho, que ainda sou um conselheiro remunerado, graças a Deus, né? Então, e chegou nos 55 anos, a gente também, graças a Deus, há uns 20 anos, a gente começou a participar do núcleo das automecânicas aqui da nossa cidade, depois a gente participa do núcleo estadual das automecânicas, e isso aí, essa participação abriu muito a minha mente também. Eu me transformei numa pessoa muito mais aberta, muito mais visionário e aceitação. Então, nesses momentos todos, daí a gente conseguiu, junto com os meninos, junto com os filhos, começar a fazer a transformação de uma oficina mecânica para uma empresa do setor de reparação automotiva. E isso também, com certeza, motivou muito eles a dar sequência no negócio, né? Então, eu dos 55 anos para cá, eu já faz tempo que estou no conselho. Estou no conselho. Remunerado, Remunerado, melhor ainda, pô. O Éder Capalonga também aí foi um grande amigo aí, participou de live comigo também. Eu sei que o pai dele tocou a empresa, né? E ele está aqui mandando um abraço para todo mundo aqui. E é legal você ver que quando você pega, você tem amor ao seu negócio, à sua empresa, e quando isso é transmitido não só para os filhos, mas para quem está observando isso, a sucessão é de maneira suave, né? Eu acredito que tudo aqui, a Mariana colocou muito bem, né? Ela colocou uma questão que eu prestei atenção aqui, que era do falar, né? Do conversar, né? Do dialogar, de jogar aberto, de jogar limpo, né? Ou seja, olha, até porque existe uma diferença de expectativa e realidade, né? Tem filhos que pegam, não, meu pai fez tudo errado, meu pai tá devagar, né? E começa a ter aquela depreciando um pouco, né, daquilo da história, né? Isso às vezes por querer chamar atenção. É a única forma de ele chamar atenção, muitas vezes, né? Com o objetivo de querer achar que ele tem todo o conhecimento para mudar o negócio. Mas a história que foi contada, ela não se muda do dia para a noite. Concorda comigo? Qualquer coisa que você for fazer, ela tem que ser um aperfeiçoamento, ela tem que ser uma somatória de ações para que tudo aquilo que foi feito durante os anos seja aperfeiçoado, melhorado e seja promissor também, né? Mas e aí, Jason, só um pitaco nessa. Eu gosto da palavra continuidade, né? Sim. Mas uma continuidade com aperfeiçoamento, com novas ideias da juventude, a experiência mescla, né? Isso, né? A mescla, né? Mas a continuidade com experiência, com estudo, com tecnologia, aquelas coisas todas, né? E essa continuidade você colocou muito bem. Ela tem que ser né? Ela tem que acrescentar de alguma forma. Ô Mariana, me diz uma coisa. Quando antes de você começar esse processo de sucessão, né? Eu entendo que você começou a adquirir algumas responsabilidades. E tinha coisas que você sabia fazer muito bem, e era coisa que você se identificava, e tinha coisas que você falava, meu Deus, faz parte do pacote, eu tenho que cuidar disso, né? E para cuidar disso, eu não tenho tanta essa aptidão. No caso do Rodrigo, ele tem a irmã dele, né? Que divide um pouco essas aptidões, né? Mas no seu caso, Mariana, quando você está percebendo que você começa a assumir as responsabilidades, como é que você foi desenhando, achando o seu lugar dentro da empresa? Eu gostaria porque acho que isso é importante também na sucessão, porque não adianta pegar o cara e colocar numa posição que ele não se identifica. Sabe que você tocou num ponto extremamente importante, porque existe uma falácia que dizem que para você ser um sucessor, você tem que passar por todas as áreas da empresa. Todas as áreas. Para começar, que você ficar, por exemplo, 6 meses, 8 meses, em cada área da empresa, em cada área mesmo, ficar de fato, conhecer de todas as áreas, com certeza você tem que conhecer. É claro, até porque aquele negócio é seu. Mas, de fato, trabalhar em todas essas áreas por X tempo não vai fazer você ser um expert nessa área.
só vai fazer você pegar ranço da empresa, porque você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta por um determinado tempo. Então, eu comecei a trabalhar, a área administrativa sempre foi o que eu gostei, sempre gostei de cuidar do meu dinheiro, desde pequenininha, sempre fui organizada com essas coisas. E quando eu entrei na Caramurucar, eu já comecei nessa parte mais administrativa, um pouco menos de cliente. Mas a parte financeira, um pouquinho ali com o fornecedor, mas ainda não também direto em compras. E aí eu fui achando meu espaço. Hoje, eu faço também compras e atendimento, descobri que eu gosto, mas eu acho que é muito importante o antecessor deixar o sucessor escolher que parte da empresa que ele gosta. Não falar, eu tô precisando aqui em tal lugar, eu tô precisando de um organizador no estoque, você vai organizar o estoque. Porque você vai afastar o sucessor, se for uma coisa que ele não gosta. Então, deixa o sucessor escolher que parte que ele se dá bem. Isso vai trazer mais rentabilidade para a empresa, porque você vai ter uma pessoa que fazendo uma coisa que ele gosta, por mais que seja filho, enfim, você vai ter alguém fazendo uma coisa que gosta, então, consequentemente, ela vai se dar bem no que ela está fazendo. E a probabilidade do sucessor pegar amor naquilo é muito maior. Então, no caso, agora respondendo a sua pergunta, eu comecei nessa parte administrativa, meu pai sempre me deixou muito livre para eu fazer o que eu gostava, e aí, aos pouquinhos, ele ia me ensinando. É claro que eu preciso entender minimamente do pátio, das coisas, você tem que entender para você tocar, mas não necessariamente eu preciso ir lá e descer um câmbio, né? Tipo, sim, eu pago alguém para fazer isso. Até porque, se o sucessor vai fazer tudo na empresa, você não precisa de funcionário, né? Ora. Ora. Tem uma coisa que você falou que é interessante aí, eu já vou emendar com o Rodrigo também, que é uma pergunta que eu tô curioso aqui, tá? É assim, quando você dá a liberdade do sucessor ele desempenhar um papel, desde que seja para ser um mecânico, um técnico, né, um cara de atendimento, ou um cara do financeiro, tal, tudo mais, eu acho que fatalmente, Nino, me corrija se eu estiver errado aí, tá? Eu acho que fatalmente ele vai entender que ele está fazendo aquilo com tanto prazer que, de repente, vai despertar nele o interesse de conhecer outras áreas da mesma forma como ele se encaixou naquela. Porque ele sabe que, em alguma maneira, isso vai ajudar a empresa, a corporação, de maneira geral, né? E só mais uma observação. Deixar o sucessor escolher a área de atuação não é deixar o sucessor escolher quais responsabilidades ele vai ter naquela área de atuação. Boa. Porque daí sim é uma linha tênue ali que não é assim, você não vai chegar e vai sentar na janelinha. Não é assim que funciona, aqui tem gerência, né? Então, cabe ao antecessor. Você quer fazer a parte de administração? Tudo bem, só que você vai entrar como auxiliar. Você não vai entrar como diretora da parte de administração. Não é assim que funciona. Então, você vai começar de baixo, só que você vai começar de baixo na parte que você sente mais aptidão. Boa. É isso aí, Nino. Já vou de você, Rodrigo. Não esqueci de você, não. É isso aí, Nino? Então, eu vejo que a nossa empresa é uma empresa mais enxuta, né? Eu vejo que a Mariana e o Rodrigo, a empresa é maior. A nossa gestão quem sabe, mais, vamos falar, mais simples de ser, mas o tamanho também não muda o modelo, né? O modelo de gestão. Mas é bem por aí mesmo, que nem a Mariana falou, né? Cada um tem que fazer aquilo que gosta, mas também não pode fazer só aquilo que gosta, porque se o cara fizer só o que gosta, ele vai ficar em casa, né? Jogando PlayStation. Jogando PlayStation. A pessoa tem que encarar e ir se adaptando também, né? Se ele topar a parada de fazer de seguir a gestão da empresa, ele vai ter que aprender um pouco de tudo e ficar com um olho no gato e outro no peixe, porque tu sabe como é que é, né? As pessoas, o ser humano ele vai esquecendo muito rápido das coisinhas e uma de cada vez e acaba esquecendo muito. Então, as reuniões semanais, aquelas sempre atento a tudo, é super importante, né? Mas às vezes tem que fazer o que não gosta também, né?
Nem tudo é flores, né? Tem um ditado, né, que o cara precisa fazer o que não gosta para ter o que precisa, ou o que quer, né? É isso aí. Também tem essa. Ô Rodrigo, é o seguinte, aí eu já vou jogar a batata quente em cima da mão do cara logo, para ele tá muito quieto aí, então tem que provocar o meu amigo aí, né? Falando nessa questão de posicionamento na empresa, né, de aptidão ou não, tal, tudo mais, na tua visão, nesse processo que você está tendo aí, né, de pegar o bastão tá lá e tá vindo, né, aquela corrida que o pessoal vai trocando o bastão, né, e aí o cara tá esperando já para dar o pinote e o cara tá correndo atrás dele aqui para entregar o bastão ainda, né, então eu faço muito essa analogia aqui, né. E aí, Rodrigo, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, quais são as capacidades básicas que quem é o sucessor deve ter, tá? Para poder mostrar que está na hora, né? Para poder mostrar que é o seguinte, bom, eu me preparei, eu estudei, eu corri atrás, eu me posicionei, mudei meu comportamento. Eu tenho amigos, né? E tenho da família também que o sucessor se posicionou como funcionário e ele quis se posicionar como funcionário. Ele desempenha bem o papel dele e tal, mas ele procurou ser um funcionário, ele quis ser um funcionário, ele não se via como sucessor. Então, nesse processo de sucessão, eu acho que algumas capacidades elas devem ser analisadas, aprendidas e estar claro, né, que está no momento certo, né? E na tua visão aí, como é que foi esse processo aí? Como é que está sendo esse processo, Rodrigo? Então, Jason, completando o que a Mariana falou, assim, o sucessor, ele tem que estar preparado, conhecer um pouco de tudo, né, com uma visão pelo menos generalista do negócio, né, ele tem que conhecer um pouco de todas as áreas, né, não é porque eu não sou mecânico que eu não entendo como que é um funcionamento do motor, de uma suspensão, assisto sempre que possível palestras, a gente fazia muita palestra lá para os funcionários e para os clientes, então, assim, ele tem que ter uma visão geral do negócio, né, da parte administrativa, da mecânica, no meu caso, e que eu me identifiquei mais e acabei me especializando foi a parte de atendimento, compras e a criação das campanhas, o marketing como um todo, né? Então, eu acho que quando você, com o passar do tempo, vai melhorando nessas outras áreas que você tinha, às vezes, alguma fraqueza, corre atrás do assunto, faz treinamento, no nosso caso, né, que a gente é membro da rede Pitstop, né, já há quase 10 anos, a gente tenta utilizar ao máximo os consultores da rede para poder fazer treinamento. Então, acho que essa composição de fatores vai fazendo com que você fique cada vez mais fortalecido para chegar nessa hora que você falou do bastão, você está encorpado para poder administrar da melhor forma possível, né? Porque são quase 46 anos de história, então você tem que estar super preparado para você conseguir fazer essa passagem, né, com sucesso. Bacana. O Walter colocou uma coisa aqui bem legal, e ele diz o seguinte aqui, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas quando possível, o planejamento da transição deve ser muito bem feito, de forma que o sucessor ou os sucessores estejam muito conscientes da decisão e responsabilidade a ser assumida. Boa, isso daí é importante. E mais importante, o antecessor também esteja ciente da sua nova vida e que ele esteja de prontidão para intervir nos momentos e assuntos mais delicados e situações de conflito. É interessante isso, né? Porque tem gente também que fala, não, já passei o bastão, não quero mais saber, né? E, de repente, ele poderia contribuir naquele momento pela experiência, não vai para cá, que o barco vai naufragar, né? Que o negócio não vai dar certo, né? Segura, puxa um pouco o freio, né? Começa a analisar de uma outra forma. A Miriam, Walter, obrigado, viu, pela participação. A Miriam colocou também alguma coisa aqui, né? Algumas capacidades podem ser passadas entre gerações, com certeza. A mais importante é o amor aí pelo trabalho. Isso foi muito falado, né? Se o Nino não gostasse da oficina, não tivesse amor por aquilo que faz, eu tenho certeza que o Rafael, né, que a Daniela, a Kelly também, que está fazendo aniversário hoje, né? A Kelly, não pegariam isso, né, Nino?
Com certeza. Com certeza. Um abração para a Miriam lá de Foz do Iguaçu, acompanhando a live também, né? Legal. Tantas pessoas aí, né, prestigiando, todos super importantes, né? Mas é bem isso, né? É bem isso, né, Jason? Eu vou falar um pouco da minha experiência e da minha posição de antecessor ou passador do bastão, né? Eu lembro há bastante tempo, um professor, nosso cliente, ele falou, na época a Kelly até trabalhava conosco, ele falou, Nino, passa a bola para essa juventude aí, deixa eles acelerar fundo aí, porque se eles fizerem 70% daquilo que você imagina, já está ótimo, deixa eles voar. Então, isso eu já venho colocando na cabeça isso. E um ponto também importante, Jason, na minha visão, na minha maneira de pensar, é que a gente tem que chegar uma hora e fazer tomar essa decisão. E o desapego, que nem nós estávamos conversando, e o acreditar na juventude, deixa eles irem à frente, a gente sabe, deixa sempre aberta o coração aberto, que se eles precisarem, eles sabem que tem um ombro, que tem uma experiência para dar uma opinião. Um porto seguro, né? Um porto seguro. E um ponto positivo, um ponto que eu vejo e eu analiso por mim, pelo meu pensamento, é que a gente precisa começar a viver, a usufruir daquilo que a gente construiu, enquanto você tem condições, que você tem saúde, você consegue usufruir disso tudo. Então, eu sempre comento que o cara pode ser super feliz comendo um salmão e ele pode ser super feliz comendo uma sardinha. Isso vai do ponto de vista de cada um, né? Então, a gente vê muitas pessoas que com idades mais avançadas, quem sabe com a saúde mais debilitada e não abre mão daquilo, né? Não consegue se desprender daquilo. E a gente respeita, porque a gente sabe que o apego, a preocupação que a coisa não vai dar certo, vai queimar tudo aquilo que nós fizemos, então tem muitos fatores. Mas eu, como passador de bastão, e a mensagem que eu falo sempre é que a gente, a tua vida vai até nos 50, 55, e depois, meu amigo, a tendência é pegar uma ladeira, né, cara? Então não adianta eu descer a ladeira quando alguém tem que dirigir para mim e eu não consigo mais nem frear. Então, essa é a minha visão, né? Legal. Eu tenho uma pergunta aqui para a Mariana. Seguinte, Mariana. E aí eu vou colocar o Rodrigo também nessa daí, né? Quando o pessoal vê o Nino chegando na oficina, o seu Nino chegou. Vamos limpar a bancada, que o seu Nino gosta da bancada limpa. Vamos melhorar aí, colocar a caixa de ferramenta no lugar certo, que o seu Nino ele gosta de dar uma olhada na caixa de ferramenta, no painel, nos equipamentos. Vamos ver se a oficina está varrida, né? Está lá bonitinha e tal. Então, o pessoal, os colaboradores, conhecem o jeito do seu Nino, porque ele desenhou esse jeito dele dentro da oficina dele, né? Ele contou essa história através das atitudes, da bronca, do exemplo, uma série de coisas e tal. Aí o seu Nino chegou nos 55 anos, falou assim, agora eu vou... Geizão, eu estou aqui no Rio Grande do Sul visitando o Éder Capalonga, meu amigo Gerson Flash, eu vou nas vinícolas, vou passear e tal, e os meus filhos eu já passei o bastão. Aí chegam os filhos do antecessor, né? Chega a equipe de sucessão e faz o seguinte, né? A Mariana não liga para isso. O Rodrigo tá cheio de coisa para fazer. O cara não quer nem saber de nada, tá lá cuidando para pagar a conta, falar com o fornecedor, contratar funcionário e tal. E aí começa-se uma nova gestão, né? E essa nova gestão, ela também tem que trazer a sua característica, o seu jeito, né?
E aí, Mariana, como é que fica, né? Como é que... Aí, muitas vezes o cara até erra na dose, né, Nino? Às vezes o cara fala assim, bom, vou pegar mais no pé do que meu pai, porque meu pai era muito mole, conversava muito, ou não, meu pai era muito duro, vou pegar leve e tal. Então, Mariana, como é que funciona isso aí na prática? Então, eu acho que existem 2 pontos a serem debatidos sobre isso. O primeiro ponto é como o sucessor vai se colocar perante os outros colaboradores, justamente para não gerar uma grande diferença de gestão. Então, ele saber que ele é filho do dono, aqui no nosso caso falando, né? Não todos os sucessores, mas no nosso caso, ele saber que ele é filho do dono e como ele vai se portar nesse sentido, porque os colaboradores podem ficar com o pezinho atrás ali, né? Por ser o filho do dono e como que você vai agir. Quando você faz uma sucessão de uma empresa, quando o antecessor passa uma sucessão da empresa, ele não está passando uma empresa. Ele está passando valores, know-how, feeling. Ele está passando... Pareceu uma tela de... Ai, meu Deus. Aí, pareceu uma tela de atualização. Ele está passando valores, know-how, feeling. Então, a gestão, ela vai ser próxima à gestão do antecessor. Porque, assim, tem um ditado aí que eu não lembro agora, que fala que a goiaba não cai muito longe do pé, né? Não cai muito longe da goiabeira, é um negócio assim, ou eu mudei a fruta, enfim. Mas deu para entender. Então, eu acho que os valores sendo parecidos, você vai acabar fazendo uma gestão parecida com a do seu pai. Você vai colocar o seu toque, você vai mudar o que você acha que você deve mudar, mas sempre procurando mudar para melhor. Então, eu não acho que tem tanto, no meu caso, pelo menos, eu não sei, assim, na realidade dos outros, aí até eu vou deixar o Rodrigo me dar uma luz aí. Mas no meu caso, por exemplo, nessa parte com os colaboradores, eu não fiz tantas diferenças, assim, eu sou bem parecida com o jeito do meu pai, assim, de gerenciar a coisa, sabe? Eu aprendi com ele, não adianta, eu trabalhei com ele, eu fui funcionária dele. Então, eu sei como que ele age. Mudei, coisinha aqui, coisinha ali, claro, porque a gente tem que aperfeiçoar, mas sempre naquela linha de continuidade que o Nino tinha comentado lá atrás. Então, sempre partindo de uma raiz. Até porque quando você sucede, né, uma empresa, você está sucedendo a Caramurucar, no meu caso, com os valores e a estrutura da Caramurucar. Senão eu iria lá e montaria outra oficina mecânica. Eu não precisaria necessariamente seguir a Caramurucar para frente. Aí eu vou deixar o Rodrigo aí até me dar uma luz nesse sentido. Vamos lá, Rodrigo. E aí, meu? Então, Jason, completando o que a Mariana falou, eu concordo que acaba sendo um mix, né, dos dois, né, do pai, do sucessor, né. Eu acho que a premissa, os dois gostam de organização, né, porque eu acho que faz parte do sucesso você ter uma empresa organizada, né, também é o cartão de visita para o cliente, é a produtividade que você ganha com as ferramentas estando em ordem, são vários fatores que a organização traz de benefício, né, tanto que lá a gente implanta o 5S há muitos anos, né, então a gente vê que tem bastante evolução na questão aí da produtividade e da limpeza. E só acrescentando, né, essa parte, a gente não fica só com o Rodrigo ou com o senhor Rodrigues, né, a gente coloca também a equipe para fazer parte dessa questão de organização, né, lá na empresa a gente tem um gerente geral da oficina, tem uma coordenadora de atendimento, tem um coordenador técnico e tem um coordenador geral, fora a coordenadora financeira, né, então a gente está criando uma base forte e sólida para que juntos a gente consiga resolver essas questões, né, porque, querendo ou não, um dia tá lindo, perfeito, passa uma semana, se a gente, né, dá um vacilo, deixa a peteca cair, já vai bagunçando, então é uma coisa que tem que estar sempre em observação, e a gente divide essa função, né, não fica a cargo só do meu pai, minha irmã, né, a gente também divide com a equipe, e os resultados têm sido bem melhores. Eu quero acrescentar e dar um pitaco aí, né? Eu visitei, acho que mais de 500 oficinas aí, a minha linhagem é de pós-vendas, treinamento, treinei muito 5S, fiz muita certificação IKEA para as oficinas mecânicas, né? Isso já
há um bom tempo, então tem muitos caras que estão aqui que foram certificados IKEA, foram da vanguarda disso daí, né? Aí fiquei um pouco fora do aftermarket, né? Fui para o ramo de concessionária, eu era gerente de pós-venda de uma empresa, de uma importadora de carro, então eu visitei muito o Norte e Nordeste, aprendi muito sobre o projeto de concessionárias, tal. Hoje faço vários trabalhos aí pela revista Reparação Automotiva, justamente de tentar estreitar e criar aí um conteúdo que venha facilitar a vida de quem está no dia a dia, né? Então, eu tenho uma bagagem bem interessante aí, e já vi muita coisa, né? Eu já vi filhos levantarem a oficina de maneira muito bacana, já vi caras que não eram do meio, amigos meus que eram cabeleireiro, franquia de cabeleireiro, venderam a franquia, compraram uma oficina sem saber de oficina, entendeu? E desenvolveram bons projetos. Tem um problema agora que não tem sucessão, né? Mas é um outro problema. Mas o que eu percebo, e aí é um ponto que eu vou provocar o Nino aí, é o seguinte: a sucessão familiar, ela vem por conta desse amor, desse carinho, dessa dedicação, de você trabalhar isso diretamente. Hoje, para quem pega, né, o Rafael, que é o filho do Nino, junto com a Daniela e tal, né, o Rodrigo com a irmã dele, a Mariana, tem um outro desafio, que não é só assumir, Nino, a empresa, é você assumir, e o Gerson colocou uma coisa muito interessante aqui, que eu quero colocar essa pergunta nesse meio, né? É o seguinte, né? A empresa ela tem uma cultura que levou ao sucesso, né? Como prosseguir nesse mesmo caminho? E a minha apimentada nessa discussão é justamente essa. O desafio dessa nova geração que está assumindo não é somente dar continuidade ao sucesso que levou a empresa, mas sim os desafios mudou. Hoje, eu tenho bastante relatos de que o filho não quer assumir uma oficina mecânica, ou até mesmo o pai não quer que o filho assuma uma oficina mecânica, porque quer que o filho seja engenheiro, quer que vá para fora do Brasil, tem outros planos para os filhos, né? Então, esses desafios, Nino, eles são latentes hoje. E a minha preocupação, olhando para o mercado de maneira geral, é que está havendo um apagão da mão de obra. Hoje o pessoal sai de Senai, de escolas, uma série de coisas, indo para a oficina mecânica, achando que ele já é um mecânico. E, na verdade, ali só te dá uma condição básica para você ser, no mínimo, um bom médium, ajudante, mecânico, enfim, né? Meio oficial, né? Vamos colocar assim. O trocador de peças. Ou trocador de peças, é isso aí, entendeu? Então, Nino, qual que é, na sua visão, né? Passando por todas essas etapas, discutindo com o NEA, a galera do NEA discute muito isso, né? Então, Nino, como é que você enxerga isso, né? E aí, como isso é importante, né? Para o dia a dia, né? Então, bem, se o cara começar a olhar muito o cenário e se preocupar muito, o cara abandona o barco, né? Porque hoje o mecânico não é mais um consertador de veículo, ele tem que ser, né, nós estávamos comentando em off aí, ele já tem que entender um pouco de inglês, ele tem que de informática, de eletrônica, mecânica. O processo é muito mais amplo, né? Não é mais, hoje não é mais que nem o Rodrigo falou, um trocador de peça ou um consertador de veículo, que nem era na nossa época, né? Mas também tem um ponto positivo que hoje, graças à globalização da eletrônica aí, possibilita também que os jovens estudem de casa no momento que ele tiver uma horinha de tempo e busquem informação, né? Isso é tanto para o gestor como para os colaboradores. Eu sempre comento com as pessoas que a gente fala que
nós precisamos reservar 1 hora por semana, bem modesto, né, para estudar sobre algum assunto. Eu até falo também que não precisa estudar necessariamente só sobre mecânica, porque a gente não pode viver a vida inteira falando de injeção eletrônica e de câmbio automático, né? Nós também precisamos saber de outros assuntos. Então, as pessoas, todos nós, eu me incluo também, porque eu ainda faço muito isso, a gente precisa tirar um tempinho e estudar. E eu vejo que essa parte da mão de obra, quem sabe nós gestores, demoramos muito para acordar para esse ponto. Então, agora está uma loucura, né, as escolas de treinamento, os professores particulares de treinamento, está todo mundo correndo atrás de vários assuntos, né, para estudar. Mas eu não sei se... Eu até penso muito que nós demoramos muito para entender que essa mudança ia acontecer rápida. E aí também tem outro fator, que a oficina mecânica tem a questão de ser insalubre, aí só depois dos 18 anos para ir para trabalhar na mecânica. Então, tem alguns fatores. Mas eu vejo assim que existe a dificuldade, isso vai passar, porque as oportunidades também estão abertas, tudo por aí, né? Eu sempre falo que precisamos ficar atentos, né? Porque a luz verde liga, mas ela vai apagar, vai acender a vermelha. Então, a gente tem que estar atento para, quando acender a verde, entra para dentro do trem, né? Isso aí. Rodrigo, nós falamos um pouquinho sobre essa questão desses desafios novos que vem acontecendo, né? Vocês, dessa nova geração, e aí vai uma pergunta para a Mariana também, você tem aí um pessoal que acompanhou essa trajetória com o seu pai dentro da oficina mecânica. Esse profissional, muitas vezes, ele já está pensando em pendurar a chuteira, ou está pensando, olha, mais 5, 6 anos eu tô me aposentando, tal, tudo mais. Como é que você enxerga essa mudança, né? O mindset hoje dos jovens versus o mindset daquele que já está na oficina mecânica durante um bom tempo, e como você se posiciona nisso para que o negócio seja bacana, né? Para que o negócio continue sendo um negócio duradouro, né? Que seja algo próspero. Então, Jason, vai um pouco de encontro que eu falei antes, né? A gente investe, né? Que todos se capacitem sempre, né? Às vezes a gente consegue trazer ou o curso pela Pitstop ou mesmo pelas fábricas apoiadoras, né? Da rede, da Autopeças como um todo, porque a gente sabe que antigamente, né, como até o Nino falou, o trocador de peça, para ele trocar uma pastilha, era simplesmente uma ferramenta, em 20, 30 minutos ele já tinha trocado e liberava o carro. Agora não, tem carros que você, para trocar uma pastilha, você vai ter que conectar um aparelho para ele liberar a pinça para você conseguir trocar a pastilha. Não adianta o cara ser um ótimo mecânico em outra área, que se não tiver aquele conhecimento, ele pode estragar, dar um prejuízo enorme para a oficina, vai trazer dor de cabeça para o proprietário do veículo, né, os clientes. Então, assim, as coisas estão mudando e mudando muito rápido, né? Nosso lema lá hoje é aprender, desaprender e reaprender, porque as coisas são muito dinâmicas, né? E é isso que a gente tenta sempre conversar nas nossas reuniões e nossas palestras, né? Falando dos funcionários, você mencionou dos mais antigos, tem um deles que já está há mais de 40 anos, né, que até virou um exemplo, que a primeira carteira, o primeiro registro foi lá com a gente, né, e trabalha lá até hoje, né, o Zé Gomes. Então ele virou um case. O Joca, que é o gerente da oficina, está há 36 anos, né, hoje, por coincidência, eu falei, poxa, peguei ele de lado ali e falei, Joca, fala sobre sucessão familiar, me dá uma dica, você está aqui há 36 anos, não é tão fácil falar do assunto, o que você tem para falar do meu pai? Daí ele falou, cara, do seu pai só tem a agradecer, só elogio, tudo que eu construí até hoje vem em virtude dele, o que eu aprendi. Então isso dá uma satisfação, um gás, uma energia para a gente continuar nesse caminho e acreditando nesse pessoal que está há mais tempo e os jovens que estão chegando
ainda mais imaturos, né? Às vezes falta ainda um pouquinho de treinamento, de posicionamento, de responsabilidades. Então, ainda, às vezes, está passando por quase um hiato, né? Tem esses que estão há mais tempo, tem os mais jovens, ainda a gente precisa preparar esse pessoal do meio para quando os mais antigos se aposentarem, eles estarem aptos, né, para as responsabilidades que vêm pela frente. Boa. Ô, Mariana, não tem aquele cliente que fala assim, ó, então, eu trago o carro aqui já há bastante tempo, mas eu gostava de falar com um cara alto, assim, o Luiz, tal, né? Cadê o Luiz, né? Tem. Aí ele não quer saber não quer saber da Mariana, dos atendentes, não quer saber de nada, quer saber do Luiz, né? E aí, como é que funciona isso daí? Tem sim. Sempre perguntam. Mas eu acho que assim, perguntam mais de uma forma carinhosa. O meu pai conseguiu estruturar bem o nome Caramurucar. Então, e o meu pai, ele nunca foi mecânico. Ele sempre foi empresário. Ele veio de outro ramo. Meu pai era meteorologista. Aí depois ele montou uma distribuidora de bateria e depois ele resolveu montar uma oficina mecânica. Mas ele nunca trabalhou de fato com isso. Então, ele já conseguiu estruturar Caramurucar pelo nome Caramurucar mesmo, não tanto por aquele cara que consertava o meu carro, sabe? Então, eu não tenho tanto essa questão. Tenho sim que eles querem. Cadê o Luiz? Queria ver ele e tal. Mas não assim, queria que ele arrumasse meu carro. Porque nunca foi. Então, aí é um pouquinho mais fácil por causa disso. E aí, os funcionários aí, como é que tá esse ato aí que nem o Rodrigo falou? Não tem funcionário. Eu acho que tá difícil em todo lugar. Não tem, passa alguém na rua, eu falo, tudo bem, você quer ser mecânico? Eu pago o curso pra você, tá afim? Porque não tá muito difícil, realmente, não tem. Mas a gente tá com uma equipe lá legal, tá com uma equipe boa, só que sempre procurando, a gente quer... O Rodrigo falou, no começo da live, eu não sei nem se pegou minha cara, o Rodrigo falou que tinha 22 funcionários, eu fiz assim, tipo, meu Deus. É louco, né? Você pode ter falado, é louco, né? Isso aí não... 26 e já fico maluca, imagina com 22. Ô, Nino, é que o Rodrigo foi para Machu Picchu primeiro. Boa. O Rodrigo foi para Machu Picchu, falou, bom, agora... Que ele falou que queria pegar outras experiências. Mas assim, Rodrigão, ou não, de louco, como é que é? Como é que fala? De doido, de médico e louco, todo mundo tem um pouco? Não, mas... Essa parte foi mais no início, né? Quando tá jovem ainda, não tem tantas responsabilidades, né? Mas eu acho que com o passar do tempo você vai dando valor, né? E depois vai caindo em si a responsabilidade que é tocar um negócio, né? Vai pegando mais responsabilidades mesmo dos departamentos dentro da própria empresa. Então, essa fase do Machu Picchu aí deixa para a época da faculdade, aí vem no comecinho já deu para ir lá e voltar faz tempo, né? Tem uma indicação aqui do Guerra, aqui, né? O Guerra tá nos assistindo aí, e ele falou que tem um livro legal aí, né? Para quem quiser, do Bruno Luiz Ferrari Salmeron, né? Chama Governança em Família, da Fundação à Sucessão. Esse cara hoje ele é o diretor, né? O CEO da Chus. Tá? Então, depois manda aí o recado aí, né? No Reparação lá, né? A gente passa aí o contato direitinho aí do livro, tá? Mas é bem legal, é bem legal. Eu vou fazer aqui só uma última provocação aqui, porque o Nino já tem festa para ir, né? A Kelly deve estar esperando com o bolo lá para cantar parabéns, né, Nino? Não, mas estamos bem tranquilos, Chama a Kelly, falou, Kelly, nós não vamos até aí, vem até aqui. Ô, Geison, eu só queria fazer um comentáriozinho na questão dos colaboradores. Claro, por favor. Quando a gente iniciou a transição de oficina mecânica para a empresa, sair daquele formato antigo de oficina mecânica, os nossos colaboradores, eles participaram de todas as decisões. Não todas, claro que não, tinha parte de gestão, mas as decisões de mudança, de adequações, de modelo de trabalho, eles sempre fizeram parte, eles sempre se sentem parte da empresa.
Então, claro que se a gente for procurar colaborador novo, tá difícil também. Mas eu vi alguns comentários ali da importância de você valorizar o time que tem, né? E fazer com que eles se sintam ter orgulho de usar a camisa com o emblema da empresa. Isso é super importante, né, Jéssica? Eu quero... Qual que é a minha provocação aqui? Serve como reflexão para a turma que está assistindo aí, né? É assim, ó. Quando você tinha aquela visão de ser mecânico, era aquela coisa de, eu vou ser aquele cara que vou meter a mão na graxa, sou aquele cara que vou ficar debaixo do carro, né? É uma coisa meio que... É um estereótipo que foi lançado, foi colocado, e é difícil hoje, né? O que você é? Ele é dono de uma oficina mecânica, né? Tipo, é uma coisa meio bizarra até, por quê? E aí vai minha provocação, né? Hoje, as tecnologias hoje, elas partem daquilo que é colocado em grandes montadoras, em grandes indústrias, né? Então, se você pegar hoje a eletrônica embarcada num carro, vamos fazer uma correlação, né? Ela é muito próxima, né, de tecnologia, falando de tecnologia, tá? A de um celular, a de um equipamento de um computador, uma série de coisas, tá? Então, e é engraçado que esse estereótipo ele vem trazendo ao longo dos anos uma coisa que é assim, bom, eu não vou ser mecânico porque meu pai não quer que eu seja mecânico, tal, porque o pai passou essa informação para o filho. E aí eu conversando com o Sérgio Mello aí do Grupo Rai tá aí, eu fiz uma pergunta para o Sérgio. Acho que foi nessa semana passada. Eu falei com o Sérgio, Sérgio, me tira uma dúvida, cara. Se tem toda essa eletrônica embarcada, toda essa tecnologia, as montadoras ali, outros players, né? Google criando carro, Sony criando carro, né? Gente de outras áreas que não tem nada a ver com o segmento automotivo, vindo para o nosso segmento, participando desse segmento com tecnologia e tal, tudo mais. Aí eu fiz uma pergunta para o Sérgio. Eu falei assim, Sérgio, por que hoje o dono da oficina mecânica, aquele que tem uma visão de mercado, tal, tudo mais, ele quer saber de aprender, ele quer fazer curso, ele quer estar ligado aí a um núcleo, a grupos, né, a uma rede, seja ela qual for, para estar cada vez mais se capacitando. Porque que na hora que chega para passar isso para os funcionários, parece que a distância aumenta muito grande. Parece que os caras não têm esse desejo, parece que os caras querem chegar lá às 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, sair às 18 horas e não se prepararem para o futuro. E aí o Sérgio me respondeu uma coisa que foi bem interessante. Ele falou assim, Jason, o problema muitas vezes é que está no DNA. É que lá atrás foi esse condicionado que o cara poderia aprender no dia a dia da oficina mecânica. E hoje, com toda a tecnologia que é embarcada nos carros, não se dá para aprender no dia a dia da oficina mecânica. Por quê? Porque muda-se muito rápido. Quantos de vocês pegaram, né, carros que tinham alguns componentes que ele foi colocado durante o primeiro semestre? Quando você vai ver no segundo semestre, já mudou o ano e o modelo, acabou. Já não é mais aquele produto, aquele componente. E aí, se você tivesse feito algum curso, alguma coisa, você teria sacado isso e resolvido aquele problema mais rapidamente, sem dor de cabeça e tal. Então, a minha provocação para vocês aqui é o seguinte: além de se fazer a gestão de uma empresa, além de se pegar uma herança bacana, legal, promissora, além de se ter esse apagão de mão de obra que nós estamos tendo aqui, que nem a Mariana falou, né? Você sabe ler e escrever? Vem cá que eu vou te dar curso de mecânica. Né? Eu estou aqui enchendo o saco, mas como que vocês enxergam na visão de vocês o futuro da reparação?
o futuro do negócio, né? Tanto o Nino fazendo a sua parte, quanto vocês que estão assumindo esse bastão. Então, eu vou começar aí pela... Ô, Nino, eu vou fazer o contrário agora, tá? Vou deixar você no final aí, porque a sua visão para mim é muito importante. Então, eu quero começar aqui com o Rodrigo, depois com a Mariana. Para vocês, eu quero saber da visão de vocês aí como sucessores e como vocês idealizam um projeto. Olha, Jason, a parte da autopeças que eu domino mais, eu acho um pouco mais prática, né? Que é muita tecnologia em sistema e, né, lógico, com a venda online, né, nos marketplaces e tudo mais, então a tecnologia já está presente, né? Na oficina mecânica, são dois aliados, né? São os equipamentos que, né, nós, administradores, né, precisamos comprar, né, atualizar e sempre ficar atento às novas ferramentas, né? E a outra é a dos mecânicos, dos que estão lá, que precisam também se aperfeiçoar, e dessa geração de jovens que estão chegando, que também vai ter que trazer bagagem, porque, de repente, a gente consegue unir as duas coisas. Eu vou conseguir atender desde um carro clássico, antigo, com o pessoal um pouco da velha guarda, que talvez não esteja tão interessado em aprender essas novas tecnologias, com os jovens que estão chegando, que esses sim a gente precisamos engajar, que eles continuem estudando e se aprimorando, para que a gente consiga atender o maior número possível de veículos dentro da oficina. Eu acho que não tem muito por onde fugir, eu acho que tem que ser a mescla disso tudo. Boa, boa. E aí, Mariana, a tua visão aí para o futuro aí, o que você enxerga, o que você planeja aí? Eu acho o seguinte, a cultura no Brasil, diferente de países mais desenvolvidos, é pagar pouco em serviço e pagar muito em produto. Lá fora, paga-se muito por serviço. Eles valorizam muito essa mão de obra. Por isso que muito brasileiro sai para ser garçom, porque vai ganhar bem. E aqui, por exemplo, já não. Enfim, fazendo um paralelo. Aqui eu acho que, respondendo aquela pergunta inicial do por que tem essa diferença do dono da oficina, do sucessor, enfim, que ele quer buscar mais conhecimento e tal, e parece que aquele mecânico que está lá no chão não está querendo tanto. Eu acho que é justamente por essa questão de conhecimento, de mais informação. Eu acho que o gestor ele está com um pouquinho mais de informação nesse sentido, de que se você se especializar naquilo, você vai ganhar muito dinheiro. A gente vive no mundo capitalista, então não tem como deixar o dinheiro de fora. O mecânico, ainda no Brasil, é muito visto como um cara que ganha pouco. Tipo, você é mecânico, mas por quê? Não deu certo, então? Você não quis fazer faculdade? Como se fosse uma coisa que não é tão legal assim. Sendo que, na verdade, a gente que está nesse ramo, a gente sabe que, na verdade, é muito legal e dá para ganhar muito dinheiro e os mecânicos vão ganhar muito mais dinheiro ainda, porque como está em falta, é óbvio que o valor de mercado vai subir. Uma questão de oferta e demanda. Então, eu acho que pro futuro a gente vai ter esse gap, mas eu acho que pro futuro a gente vai ter muitos mecânicos realmente especializados visando o dinheiro. Aquele engenheiro vai querer ser mecânico, entendeu? Porque não vai ter. Então, vai ser bem remunerado. E aí, a gente vai ter uma leva da galera que vai querer, então, ser mecânico. Não sei assim. Talvez quando eu estiver mais velho, porque no Brasil vai demorar um pouquinho ainda para chegar nisso. Mas vai chegar. Porque a própria evolução obriga essas coisas a acontecerem, né? Então, isso vai acontecer. Quem estiver ligado agora vai sair na frente. Então, assim, quem estiver ligado agora de pegar, fazer curso, começar a se especializar, você pega um cara que vai ser fera em carro elétrico. Vai ser quem vai sair na frente. Você monta uma oficina só de carro elétrico que vai ser a melhor do Brasil. Sabe? Porque não vai ter essa mão de obra. Então, eu acho que o futuro é esse aí. Ô Nino, vou te provocar, Nino. Eu quero ouvir uma coisa aqui. Eu tenho uma preocupação, tá? Eu tenho não é uma preocupação, mas eu tenho aqui uma
Eu não sei se o consumidor final é que vai levar o carro para as oficinas. Para mim, essa é a minha dúvida, tá? Eu acho que carro, ele vai virar commodity. Carro, ele vai ficar na mão de grandes frotistas, grandes empresas, e o dono o cara que quer se deslocar, ele vai usar o carro ou o meio de locomoção mais viável para ele. Então, o cara vai... Para que eu vou comprar um carro que eu vou gastar IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, seguro, né, uma série de coisas, tal, se eu posso ir lá, pegar um carro, me deslocar de um local para o outro, tal, tudo mais. Então, para mim ainda é um mercado que eu tô observando ainda. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso para chamar a atenção, né? Carro, na minha opinião, ele vai ser como se fosse um celular. Ele vai ser algo que alguém vai ter que consertar isso. Não estou dizendo que ninguém vai consertar isso, mas eu acredito ainda que num futuro breve não vai ser mais consumidor final. Salvo as exceções, quem gosta de carro, quem precisa de carro, tal. Mas a nova geração, ela está despontando para um caminho aí meio que ainda... Você percebe que o cara não está muito chegado no carro, o cara quer saber de mobilidade, ele quer chamar pelo aplicativo... Enfim, eu tenho ainda... Eu vou estudar mais isso a fundo para trazer essa questão. Ino, como é que você enxerga o futuro aí da oficina, dos seus filhos, para essa nova geração aí, para a galera que está passando por esses desafios aí? Para mim é muito importante ouvi-lo aí. Então, eu vejo que nosso segmento está passando por muitas mudanças, né? Rápidas e bruscas também, né? Nas novidades, nos veículos, enfim, tanta novidade. Mas eu vejo assim, já isso que se for de um frotista ou do cliente final do veículo particular, esse veículo vai precisar ser consertado. E que nem a Mariana falou, eu vejo assim que a nossa profissão, eu me incluo também, é uma profissão muito promissora, né? Porque a gente observa que um bom técnico hoje, ele é bem valorizado. Então, tem muito cara aí com DR na frente e faturando menos do que um bom técnico. E a questão é vocês, mas vocês jovens que estão assumindo a bronca aí, ter a sabedoria de encontrar uma maneira de atrelar a motivação com ganho a mais, então, você quer um aumento, tá, mas daí, o que você me dá em troca, né? A oportunidade está aqui, você precisa, vamos junto, vamos crescer junto. Então, precisa ser encontrado maneiras de você motivar eles, para que eles tenham vontade de crescer junto, né? E o estudo não tem volta, isso tem que ser constante, né? Eu também gosto quando eu estou na empresa de fazer algumas provocações também, né? Inverter a posição, jogar algum desafio para eles também. Tudo bem, não estudou, não assistiu a live lá, beleza. Aí chegou no probleminha no veículo, enroscou no problema, né? Tá, então beleza. Então amanhã você traz a solução para esse serviço. Então você começar a fazer algumas provocações, você valorizar ele, fazer ele se sentir parte e criar ferramentas, criar alternativas para que ele saiba que ele pode crescer, que ele pode faturar mais, mas ele tem que sair da zona de conforto também, né? Então, eu vejo que aqui as reuniões semanais funcionam muito bem, né? Que é o momento de você conversar sobre os problemas que aconteceram e não foram solucionados e o porquê que não foram solucionados. Então, tem algumas ferramentas que tem que ser criativo, tem que ser criativo e encontrar alternativas para você manter o time motivado, e esse cara vai falar bem da tua empresa e que ele está feliz aqui, daqui a pouco ele arrasta mais um, ou traz um jovem que queira também aprender, que queira seguir na profissão e inverter a situação. Entendeu mais ou menos a mensagem, né, Geis?
Você mudar a posição. Fazer com que as pessoas de fora, os jovens de fora, vejam o nosso segmento como uma oportunidade. Se tornar atrativo, né? Você pegar aquela embalagem que se tinha anteriormente, de cara que não estuda, todo sujo, com macacão, né? E você transformar isso, colocar numa outra embalagem, isso, né? Isso aí. E essa embalagem ela é boa. Só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, depois pesquisa lá na internet, o dono da Netshoes. Ele vendeu a Netshoes para a Magazine Luiza. Dá uma olhadinha no que ele está fazendo aí. Eu não vou falar, quero que vocês pesquisem isso. Na próxima live eu vou falar sobre isso. Depois pesquisam lá a franquia Stock Car. O que eles estão fazendo? A franquia Stock Car. Tá bom? Dá uma pesquisada lá também. Ou seja, você começa a perceber grandes players com inovação, com tecnologia, olhando para o nosso mercado, querendo dar uma chacoalhada nisso, né? E aí, por isso que nós temos aí o Rodrigo com a gente aí, a Mariana, essa galera jovem, nova aí, que vão ajudar nesse processo de transformação, o Rafael, a Daniela, e como muitos que estão assistindo a gente aqui, né? Senhores, 9h26, você não sabe o tamanho da felicidade, da alegria que eu tive de participar dessa live. Todas as colocações da galera aqui, sensacionais. Cada vez que eu faço uma live, me surpreendo, porque eu vejo a turma que está assistindo aí com ponderações. E quem é convidado também não fica atrás, né? Então, o meu papel é o mais fácil aqui, viu, Nino? O meu papel aqui é tranquilo, é só fazer o bate-bola aí, fazer vocês aí darem as suas opiniões aí, né? Então, eu queria agradecê-lo aí, né? Rodrigão, obrigado aí, queria passar aí a bola para você, para as considerações finais aí, e valeu pelo convite, obrigado aí por ter aceitado o convite, né, meu? Eu que fico grato aí para a revista Reparação Automotiva, né, pelo convite, ao Jason, né, espero termos outras oportunidades, né, inclusive com outros negócios que a gente já vem conversando, e fico muito feliz em nome da Autopeças Rodrigues poder contribuir. Você falou de um tema que é polêmico, né, mas que a gente num bate-papo conseguiu ver de todas as óticas, né, e foi muito bacana, gostei de participar. E para aqueles que não conhecem a Autopeças Rodrigues, né, sou obrigado a fazer o marketing, o merchan. É isso aí, pô. Seguir a gente nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, né, @Autopeças Rodrigues. E peço também já para o Jason, para a gente conversar depois, para eu conseguir subir esse vídeo também no nosso canal do YouTube. Ele ainda está engatinhando, Autopeças Rodrigues, mas a gente quer gerar conteúdo bacana, né, quem sabe um dia esteja, né, no lugar do Jason, promovendo lives também, aí o Jason seja o convidado, por que não, né? Tem que pensar grande, né? Não custa nada e é isso. Obrigado, Nino, obrigado, Mariana, Jason, sempre que precisarem pode contar comigo. Legal, obrigado. E última coisa, né? Última falar. Coisinha só, né? E um abraço especial para o seu Rodrigues, né? Já que a gente falou tanto dele. Te amo muito, pai. Obrigado por tudo e pelos valores que você me passou até hoje. Boa. Meu amigo Nino, e aí, valeu, hein? Obrigado pela aula, viu, professor Nino? Eita, nós, hein, meu? Valeu, meu, fiquei muito feliz, muito honrado aí, viu? Hoje isso, que nem eu falei no início, né? É um desafio participar dessa sala aí, porque aí só passa a fera, né? A nossa responsabilidade era grande aí, né? Mas eu só quero deixar uma mensagem para os jovens, principalmente, que estão assumindo, independente de ser na empresa de mecânica, enfim, para que sejam ótimos profissionais, que tenham um foco principal no seu negócio, mas que também tenham a sabedoria para não ser muito empresário e pouco pai, pouca mãe, pouco avô, pouco avó. Fazer essa mediação aí, eu sei que é meio difícil, e tem os momentos que o cara tem que ser muito empresário, mas tem que cuidar para que isso não seja sempre, né? Então, foco no trabalho, foco no seu negócio, mas mediem, tenha sabedoria para tirar o tempinho para tomar o sorvete com o filho, para comer a batatinha frita com o irmão, com
com o pai, com a mãe, enfim. Ser Boa. bom empresário e boa família, né? Bom familiar. Isso aí, isso aí. Legal, pô. Muito bom, Jason. Um abraço. Fiquei muito feliz de participar. Tu sabe que sou teu fã, né, cara? Para com isso, para com isso. Mariana, aí, ó, você viu, hein? Responsabilidade aí, hein, meu? Então, Aí, ó, o Luiz aí, ó, o Luizão Ferreira aí, ó, mandando aplausos aí. Ei, Luizão! Para quem não conhece aí, Luiz é o pai da Mariana, meu amigo Luiz, é um cara que eu admiro também. Tamo junto aí, Luiz. Vai, Mariana, contigo agora, aí, ó. Tá. Tá? Eu nem sei, porque meu amado notebook resolveu fazer uma atualização, então desculpa, gente. Bom, eu só tenho a agradecer, adorei participar da live. Agradeço muito a você, Jason, por me proporcionar esse momento. A presença do Nino, do Rodrigo aqui, que eu acho que a gente sempre tem coisas para aprender e para enriquecer o nosso conhecimento. Quero agradecer ao meu pai, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui. E se alguém quiser seguir lá as redes da Caramurucar, é @Caramurucar em todos os lugares, no YouTube, Instagram, Facebook. E é isso. Boa, boa. Gente, para mim é uma honra, eu acho que eu sou privilegiado. A galera que está nos assistindo aí, esses são os verdadeiros, esses são as estrelas aí que ficaram com a gente até 9h30 aí, né? A galera toda que está compartilhando isso daí. Esse vídeo vai ficar no link aí gravado, tá? Então, quem quiser depois assistir, o Nino ele fala, Geisão, eu não vou assistir, mas amanhã de manhã, na quinta-feira cedo, com o meu chimarrão, eu vou assistir e vou te falar o que eu achei. Então, quando eu recebo a mensagem do Nino, na quinta-feira, para mim fica muito bom, porque eu sei que ele assistiu, eu sei que ele aprovou, fez as considerações lá, eu fico esperto, porque, né, sabe como é que é, né, meu? Não posso fazer feio, né, gente? Mas é isso aí, senhores, uma honra. Obrigado mesmo, de coração. Sucesso nos negócios de vocês aí. Rodrigo, Nino, Mariana, a galera toda aí que está nos assistindo. Sucesso, fiquem com Deus. Fiquem vivos, né, meu? Tem muita lenha para queimar ainda aí, né? E que Deus abençoe vocês aí. Tenham uma ótima noite e que amanhã tem mais, né? Amanhã é quinta-feira ainda. Vamos trabalhar, né, gente? Amanhã, Tá bicho bom? pega. Beijo, Obrigado, gente. pessoal. Boa Tudo de noite bom, a todos. gente. Valeu. Até Valeu, mais, gente. Tchau. A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças e também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acesse lá.